Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de processo penal de hoje. Vou começar o compartilhamento aqui com vocês do nosso roteiro. Só um minutinho, por favor. Boa noite. Bom, nos encontros anteriores, nós abordamos, primeiramente, o inquérito policial, e depois falamos um pouco a respeito da ação penal. Naquela abordagem que eu sempre gosto de mencionar, uma abordagem mais do processualista e menos do penalista, aquele que lida com as questões materiais do direito penal. A visão do processualista ela é uma visão talvez um pouco mais pragmática, né? A visão do direito material é um pouco mais teórica, até porque o direito material ele existe no mundo da teoria, né? O processo penal também vive no mundo da teoria, mas ele lida com questões muito pragmáticas da justiça criminal. Então, digamos que aquilo que no direito material é apresentado como uma abstração, ela se torna uma concretude no processo penal, e é isso que nós fazemos com a ação penal naquele momento. Visto o inquérito e vista a ação penal, esses dois momentos iniciais, digamos assim, do processo penal, eu gostaria agora de trabalhar com vocês alguns pequenos procedimentos que, inclusive, são chamados, são denominados no Código de Processo Penal e também pela doutrina e pela jurisprudência como questões e processos incidentais. Bom, a própria terminologia já nos dá aí a dica, né? São pequenos procedimentos incidentais que incidem sobre uma ação penal, acontecem no bojo de uma ação penal. Não são questões menos importantes, muito pelo contrário. São questões importantíssimas, questões que nós veremos aqui, são determinantes para o futuro do próprio mérito da ação penal. Essas questões e processos incidentais, geralmente nem sempre, dizem respeito a questões procedimentais, a questões processuais. Algumas vezes lidam, sim, com questões que impactarão fortemente na questão de mérito. Por exemplo, nós veremos aqui um incidente de insanidade mental, ou seja, aquele momento onde o papel da psiquiatria, o papel dos médicos psiquiatras acaba assumindo uma tarefa determinante dentro do processo penal para colaborar com o magistrado na determinação da imputabilidade ou inimputabilidade penal. Então, impacta diretamente em questões materiais, ou seja, a questão do próprio mérito, do objeto da ação penal. Aquilo que determinará se o sujeito, ao final, será condenado a uma pena criminal ou se ele será absolvido, né? Inclusive de uma absolvição imprópria, né, como é o caso da inimputabilidade, onde um ônus resiste, né? Sobra um ônus ao final do procedimento para aquele que é absolvido. Mas falaremos de per si dessas hipóteses fundamentais que acontecem no processo penal e que devem ser estudadas nesse momento, logo após a ação penal, porque, afinal de contas, elas incidirão neste momento do procedimento criminal. No Código de Processo Penal, nós vamos encontrar, sob os auspícios dessa rubrica, das questões e dos processos incidentais, também as medidas assecuratórias, as chamadas medidas assecuratórias. Acontece que as chamadas medidas assecuratórias no Código de Processo Penal são típicas medidas cautelares reais, incidentes sobre patrimônio, incidentes sobre coisas.
e por isso eu, por questões didáticas, desloco as medidas assecuratórias para a aula as aulas que eu ministro especificamente sobre medidas cautelares, para que vocês possam compreender o conjunto da matéria, não apenas as prisões, medidas cautelares pessoais, mas também as medidas cautelares reais, aquelas que incidem sobre coisas. Então, nesse momento, nós vamos estudar aqui todas as questões e processos incidentes ou incidentais no processo penal, menos as medidas assecuratórias, que ficarão para um segundo momento. Perfeito? Primeiramente, eu gostaria de trazer para vocês essa temática das questões prejudiciais. Essa é uma questão fundamental. Fundamental. Fundamental porque as chamadas questões prejudiciais, elas são causas, são situações que podem, inclusive, travar o processo, travar o livre curso da ação penal. É por isso que nós dizemos que as questões prejudicam o andamento da ação penal, prejudicam o advento de uma sentença de mérito. Vejam vocês. Portanto, elas devem ser compreendidas aqui nesse momento. Como eu disse, o próprio nome já nos dá a dica. Questões prejudiciais, questões que prejudicam a ação penal. E prejudicam a ação penal porque não permitem que ela chegue a um mérito antes de resolvida essa questão. As questões prejudiciais, elas são são divididas entre questões prejudiciais homogêneas e questões prejudiciais heterogêneas. E nessa terminologia nós vamos encontrar aí a homogeneidade dentro de um mesmo ramo do direito. Então, por exemplo, no crime de receptação, nós sabemos que o crime de receptação, ele se caracteriza exatamente por essa situação, pela ilicitude da origem do bem. Então, a prova, né, da ilicitude da origem do bem, ela é fundamental. Então, quando nós fazemos essa relação, por exemplo, do furto com a receptação, nós estamos falando numa questão prejudicial homogênea, ou seja, dentro do mesmo ramo do direito. É fundamental que eu tenha aí a prova da ilicitude do bem, criminal, essa prova, né, para que eu possa dizer que uma pessoa praticou um crime de receptação. Agora, nem todas as questões prejudiciais são homogêneas, pelo contrário, muitas delas são heterogêneas, ou seja, transitam entre campos do direito diferentes. Então, quando eu faço uma separação de questões que se comunicam entre o direito penal e entre o grande campo do cível, vejam, não do civil, do cível, né, entendido aí o direito civil como um ramo muito específico do direito que vocês estudam, e o cível como tudo aquilo que não for matéria penal, né? Tudo aquilo que não for matéria penal e que dialogar de alguma maneira com o criminal. Por quê? Porque nós, no criminal, trabalhamos com a tipicidade objetiva. E a tipicidade objetiva, muitas vezes, se refere a conceitos, a significantes, que precisam ser, primeiramente, comprovados no campo do cível, que, primeiramente, precisam ser debatidos no campo do cível, que precisam ser consolidados naquele campo. E que, por não estarem consolidados naquele campo, podem, inclusive, prejudicar o conhecimento do magistrado criminal sobre aquela matéria, exatamente porque lhe falta competência para tanto. Questões cíveis não são da competência do juiz criminal, são da competência de outros magistrados. E algumas dessas questões demandam, às vezes, até trânsito em julgado de uma sentença, de modo que o juiz criminal poderia chegar num impasse se ele chegasse numa sentença de mérito criminal, passando por cima de questões que não dizem respeito às suas competências, que não fazem parte do princípio do juiz natural da causa. Vejam, então estaríamos afetando aí questões de cunho constitucional. Bom, nos artigos 92 e 93 do Código de Processo Penal, que são os artigos que nós veremos aqui agora,
nós não temos questões prejudiciais homogêneas, tá? As questões interna corporis, digamos assim, as questões do próprio direito penal serão resolvidas dentro desse mesmo campo, de outras maneiras. Por exemplo, através das conexões ou das continências, que são causas modificativas da competência. Quando nós dizemos, por exemplo, que alguns crimes se relacionam em conexão, ou uns contêm os outros por continência, de modo que haverá aí uma modificação de competência para uma unificação procedimental, para que eles sejam julgados em conjunto. Essa é uma questão prejudicial homogênea, não é? Ou eu mencionei aqui para vocês, muitas vezes, a prova de um crime, não é? Que é pressuposto para o reconhecimento de outro crime. Isso tudo se resolve dentro do direito penal por outras formas. As questões prejudiciais que nós estamos mencionando aqui, elas são as heterogêneas, são elas que estão previstas lá nos artigos 92 e 93. Nesses artigos, nós vamos encontrar ali uma primeira divisão, né, que eu coloco aqui no nosso roteiro. Eu menciono sempre que essas do artigo 92 são consideradas pelo nosso Código Penal, pela dicção do nosso Código de Processo Penal, como sendo questões prejudiciais obrigatórias. Vocês entenderão aqui com a leitura que nós faremos. Se a decisão sobre a existência da infração criminal depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso, até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Embora haja essa cláusula, que o juiz repute séria e fundada, vejam, não está dada aqui uma discricionariedade para o magistrado escolher se ele reputa isso sério e fundado. Porque questões de Estado civil, elas devem ser comprovadas por provas que o direito civil determina que sejam apresentadas. De modo que o magistrado não poderia aqui passar simplesmente sobre essa prova. Se nós estamos debatendo o estado civil de uma pessoa num processo civil correspondente, na vara competente, se um casamento está sendo questionado como nulo, por exemplo, não pode o juiz criminal partir do pressuposto que o sujeito está casado ou que não está casado para decidir nos autos de ação penal. Ele demanda aí que o juiz competente resolva esse problema, resolva essa demanda, resolva essa controvérsia para que, a partir de uma sentença civil transitada em julgado, ele possa, enfim, julgar a causa criminal que demanda aquela questão. Então não há aí uma discricionariedade, há uma obrigatoriedade. Eu sempre trago aqui, inclusive, esse exemplo que é muito claro, né? O crime de bigamia. O crime de bigamia, presente no Código Penal, ele demanda, não é, que o sujeito seja casado. Então, se tramita perante o juízo civil controvérsia para dirimir se o sujeito é casado ou não é casado, por sentença passada em julgado, na dicção do artigo 92, nós temos aí uma questão prejudicial que é obrigatória. O magistrado deverá suspender o curso da ação penal, de modo a aguardar que o juiz do cível resolva esse problema, que não é da competência dele, que é da competência de outro magistrado, para que, com aquele pressuposto dado, ele possa, então, julgar a causa. De modo que o juiz criminal fica vinculado aqui à decisão do cível. Vejam, ele não tem como dizer que não. Se o juiz do cível julgou que aquele casamento era válido, vocês poderão alegar aí a atipicidade da conduta do crime de bigamia, atacando outras elementares do tipo, mas não poderão atacar a elementar do tipo de que ele não era casado. Afinal de contas, está casado, em cartório, tem certidão expedida pelo cartório respectivo e já transitou em julgado sentença de juiz competente dizendo que o sujeito é casado, que o casamento não foi nulo. Então, vejam, como é que o juiz criminal vai dizer, não, eu vou desconsiderar isso? Não pode. Ele estaria, inclusive, violando
o princípio da segurança jurídica, né, que é um dos pilares do Estado democrático de direito, né? Por isso que as sentenças transitam em julgado, para garantir segurança jurídica, porque as controvérsias precisam ter um fim, elas não podem ficar em aberto. Isso é um pilar do Estado democrático de direito, é um pilar da modernidade, né? Então, o juiz criminal não poderia aí desrespeitar essa decisão, tá? Vejam, os autores, eu gosto sempre de mencionar que os autores, a doutrina, a chamada doutrina, eu não gosto desse nome doutrina, que todo mundo utiliza, eu estou falando aqui porque é bem tradicional, né? Doutrina parece uma coisa religiosa, né? Parece alguma coisa de quem escreve dogmas, né? Os teóricos do direito processual penal mencionam que esse Estado civil, né, que esse Estado civil mencionado no artigo 92, que ele abrange aspectos relacionados à situação familiar do sujeito, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele é viúvo, mas não apenas, tá? Eles incluem aí muitas vezes questões de cidadania, se o sujeito é nato de um país, se é naturalizado, se é estrangeiro. Eles mencionam também relações de natureza privada, né, como se o sujeito é possuidor ou proprietário de um bem, e inclusive a capacidade etária, se ele é maior ou se ele é menor, né, conforme a lei civil do país. Ou seja, existe aí uma interpretação bastante ampla a respeito dessa terminologia Estado Civil que é mencionada na teoria. Alguns autores chegam a mencionar o estado de sanidade mental do sujeito como sendo um estado civil, o que eu acho bastante exagerado, até porque não está englobado aí pelas questões prejudiciais, está englobado por outras questões. Nós veremos aí o incidente de insanidade mental para definição, inclusive, da responsabilidade penal daquele sujeito que pode ser imputável ou inimputável. Então, ao invés de ficar abrangido aqui pelas questões prejudiciais, haveria um próprio estatuto, né, do Código de Processo Penal para resolver essa situação específica. Tá? Bom, se nós estivermos falando de Estado Civil, numa acepção mais restrita ou mais ampla, então nós estaremos aqui falando do artigo 92. Tudo que for cível, lato sensu, ou seja, resolvido por outros ramos do direito que não o criminal, mas que não diga respeito especificamente ao estado civil das pessoas, então cairá aqui na regulamentação do artigo 93 do Código de Processo Penal, que fala a respeito das questões prejudiciais facultativas. Aqui sim o magistrado deve analisar, portanto, se é o caso de suspender a ação penal ou não, ou se ele poderia, mesmo com a questão prejudicial, bem decidir a causa. Bom, façamos uma leitura que ela esclarecerá muita coisa. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, ou seja, fora do Estado Civil, que seja da competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, vejam, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Então, como eu mencionei, tudo que não seja estado civil. Ora, por exemplo, o reconhecimento da propriedade imóvel e o furto. O sujeito está respondendo a um processo por furto, mas o Ministério Público denunciou ele por furto, mas ele está debatendo em ação civil específica a propriedade móvel do bem. E nós sabemos que não há furto de coisa própria móvel, não é? Muito pelo contrário. O caráter alheio da coisa móvel é uma elementar do tipo fundamental para que nós possamos reconhecer esse delito específico. Tá? Então, haveria aí uma causa prejudicial que colocaria para o magistrado
um problema grave a ser resolvido. Problema que poderia, a princípio, inclusive, ser resolvido pelo próprio juiz criminal, se de fácil solução, se ele verifica que a questão não é uma questão de difícil solução dentro do próprio processo criminal, mas pode chegar a uma situação como essa, onde há ação civil proposta para debater essa propriedade, onde o magistrado criminal diz, olha, eu serei obrigado a suspender o curso da ação penal e aguardar que o magistrado civil decida, né, de quem que é a propriedade, de modo que, em ficando reconhecida a propriedade do bem para aquele que foi denunciado pelo Ministério Público, aquele que sofre a imputação do artigo 155 do Código Penal, né, de modo que a tipicidade ficaria prejudicada exatamente por faltar o caráter alheio da coisa móvel, essa elementar do tipo. Mas, se não fica reconhecida essa propriedade, então nós partiremos aí para o debate das outras elementares do tipo. Né? Outra questão que eu gosto de mencionar bastante aqui também é essa cláusula, né, que aparece aqui. Vejam, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite. O que é um direito cuja prova a lei civil limita? Nós vamos encontrar vários direitos cuja prova a lei civil limita. Então, a lei civil brasileira, vou falar aqui do nosso feijão com arroz, a lei civil brasileira, ela limita a prova do casamento. Eu só posso provar casamento com a certidão de casamento expedida pelo cartório. Eu não posso provar casamento com testemunha. Eu não posso provar com testemunha a propriedade de um bem imóvel. Só é proprietário de um bem imóvel aquele que possui o respectivo registro imobiliário, né, no cartório de registro de imóveis. Senão eu não provo. Propriedade de veículo automotor. Eu só é proprietário de veículo automotor o sujeito que tem aquele veículo registrado no respectivo DETRAN com a respectiva documentação. Então, eu vou encontrar um conjunto de direitos num ordenamento jurídico, de direitos de ordem civil, não é? Que a própria lei civil delimita a prova, aquilo que pode provar aquela situação, aquilo que pode provar aquele direito. Vejam, se a própria lei civil limitou, o magistrado criminal não poderia ir contra isso. O magistrado criminal estaria indo contra o próprio ordenamento jurídico. E não é a função do juiz criminal ir contra o ordenamento jurídico, muito pelo contrário, fazer com que ele valha. Então, nessa situação, nós teríamos aí uma possibilidade de exclusão. Bom, uma vez que o magistrado verifique situação que se encaixa no artigo 92 ou no artigo 93 do Código de Processo Penal, uma causa obrigatória ou uma causa facultativa que ele reputou fundada e séria, então o juiz partirá para a suspensão do processo. Vejam o que diz o parágrafo 1º. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado se a demora não for imputável à parte. Claro, se for imputável à parte, o magistrado pode considerar que aí um intento protelatório, né, uma atividade contraprocessual. E aí, nesse caso, não. Né? Mas se não for imputável à parte, então ele poderá suspender o curso da ação penal. Expirado o prazo, sem que o juiz civil tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver de fato e de direito toda a matéria da acusação ou da defesa. Então, claro, existem questões aí que no juízo civil, infelizmente, é a nossa realidade, né? Sabemos nós aí que algumas questões ficam anos no Poder Judiciário, 10, 15, 20, 30 anos tramitando. Não deveria acontecer isso, né? Isso gera profunda insegurança para todos. Mas essas questões não poderiam aí ser levadas ao cúmulo de suspender ad eternum o processo criminal.
Então, a lei ela possibilita ao magistrado, em caso de demora excessiva, retomar essa competência plena e julgar o caso, apesar aí da questão que ele reputa fundada e séria a respeito de direito não referente a Estado civil, né, que se coloque diante do seu horizonte. Eu sempre menciono, inclusive, que o momento adequado para que o magistrado suspenda o curso da ação penal é no final da fase instrutória do processo penal. Tá? Eu não estou aqui dizendo que essa é uma regra, no sentido que ela tem que ser obedecida sempre. Tá? Poderia acontecer do juiz considerar, numa ação penal específica, suspender o curso da ação penal logo após o seu recebimento da denúncia. Poderia acontecer. Mas, em geral, o magistrado deixará para fazer essa suspensão quando termina de instruir o processo criminal. E por quê? Porque depois da instrução criminal vem a fase decisória. Então é agora que o magistrado tem condições, principalmente se nós estivermos falando das questões prejudiciais do artigo 93. É neste momento que o juiz tem condições de dizer, olha, tenho dúvida sobre essa questão específica. Dúvida essa que eu reputo séria e fundada e que merece aí decisão de outro magistrado. Então, o juiz estaria em condições de suspender o curso da ação penal. Vejam, portanto, como uma regra geral, não como uma obrigatoriedade sempre, né, que seja realizada todas as vezes, muito pelo contrário. Outra questão também que eu acho muito importante de mencionar, quando nós falamos em questões prejudiciais, é lembrá-los e lembrá-las do artigo 116 do Código Penal, vocês já estudaram com um professor provavelmente de Direito Penal 2, né, que as questões prejudiciais do processo penal, quando elas suspenderem o curso da ação penal, ficará também impedida a prescrição. Vejam, antes de passar em julgada a sentença final, a prescrição não corre enquanto não resolvida em outro processo, questão de que depende do reconhecimento da existência do crime. Então, não fica suspenso apenas o processo, fica suspensa também a prescrição. E aqui eu já estou dando a resposta. É uma suspensão, não é uma interrupção. Tá? Então, suspende o curso do prazo prescricional, não interrompe no sujeito de um retorno. Perfeito? Uma causa que eu gosto de mencionar e que surgiu nos últimos anos também, uma questão prejudicial muito importante, é a súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal. Vejam, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Essa é uma questão muito interessante. Quando eu comecei a advogar, nós não tínhamos a súmula vinculante 24 do Supremo, e o que acontecia era exatamente o seguinte, o fisco comparecia a uma empresa, né, e autuava aquela empresa. Autuava pela redução ou pela supressão de um certo tributo. Tá? Fosse ele federal, estadual, pouco importa. O fisco correspondente. Naquela época, a obrigação do fisco era instaurar, na verdade o fisco autuava e já remetia essa autuação para o Ministério Público, estadual ou federal, conforme o tributo reduzido ou suprimido. Só que o sujeito autuado, ele contratava um bom advogado tributarista e recorria administrativamente, muitas vezes alegando que aquele tributo não era devido, por exemplo. E o Ministério Público instaurava ação penal por crime de sonegação fiscal contra aquele sujeito. E pasmem, não era incomum, eu mesmo, como advogado, presenciei dezenas de casos como esse, não era incomum que a sentença criminal ela fosse proferida antes do advento da decisão administrativa sobre a existência ou não existência do tributo questionado.
Então, eu vi na minha vida, não foi apenas uma vez, foram muitas vezes, sentenças que transitaram em julgado com condenações criminais por sonegação fiscal e, posteriormente, o fisco admitia no procedimento administrativo que aquele tributo não era devido, o que criava um problema grave. Afinal de contas, se o próprio fisco reconheceu que o tributo não é devido, então, vejam, nós estamos dizendo aí que o crime não existiu. O crime não existiu. E nós sabemos muito bem que, em virtude do artigo 386, inciso 1 do Código de Processo Penal, se o crime não existiu, nós estamos dizendo aí que é uma causa de absolvição, só que já tinha transitado em julgado uma sentença penal condenatória, e aí o advogado tinha que ser contratado para manejar um habeas corpus ou uma revisão criminal desconstitutiva da coisa julgada. Olha o trabalho. Eu fiz isso. Eu fiz isso algumas vezes. Então, os advogados, já na defesa prévia, alegavam uma questão prejudicial. Traziam a cópia do procedimento administrativo, anexavam no processo criminal e diziam: tramita perante o fisco procedimento administrativo fiscal, onde se questiona a legalidade da autuação. Solicita a Vossa Excelência que realize a suspensão do curso da ação penal até decisão final de mérito da administração pública. O Ministério Público vinha e dizia: não, são coisas independentes. A esfera administrativa e a esfera judicial não se misturam. E o juiz tramitava a ação e acabava virando o que virava. Até que o Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar dezenas de milhares de vezes a respeito dessa questão, acabou, então, depois de um profundo debate, proferindo, né, a súmula vinculante número 24, que hoje veda essa prática. De modo que, se o tributo estiver sendo questionado, inclusive na administração pública, o lançamento definitivo do tributo não se consolida e, portanto, o Ministério Público não poderia ofertar uma denúncia por crime da Lei 8.137 de 1990, que é a lei que tipifica os crimes contra a ordem tributária no Brasil. Perfeito? Uma típica questão prejudicial, né? E aqui uma questão prejudicial de ordem obrigatória, né? Porque, afinal de contas, essa súmula vinculante aqui, ela tem o condão, ela não está facultando ao magistrado, ele está dizendo: não se tipifica. Enquanto nós não tivermos o lançamento definitivo do tributo, ou seja, o fim do procedimento administrativo fiscal, não há tipicidade de crime material contra a ordem tributária. E, portanto, o Ministério Público não pode ofertar essa ação penal. De modo que o magistrado deveria, inclusive, ao receber uma denúncia por crime que se enquadra nessa situação, rejeitar a denúncia. Rejeitar a denúncia dizendo: ainda não se tipifica. Não é nem causa de suspensão, não seria nem uma causa de suspensão, seria uma causa de rejeição da própria denúncia. Perfeito? Nós estamos aqui trabalhando, né, para quem chegou depois, as questões e os processos incidentais, e falamos agora das questões prejudiciais. Agora eu gostaria de falar um pouco a respeito das exceções, né? Já mencionando aqui que uma exceção é uma defesa, é um tipo de defesa, tá? Essa é a terminologia utilizada pelo nosso Código de Processo Penal. Excepcionar. Eu estou excepcionando uma matéria. Estou trazendo uma causa excepcional para o magistrado decidir. As exceções são procedimentos incidentais onde se alegam, né? Que alegam, né? Onde se alegam determinados fatos processuais cuja arguição obedece a determinado rito. Nós veremos aqui, são ritos separados do processo principal, com o objetivo de extinguir o processo ou simplesmente dilatar o seu exercício. É uma modalidade de defesa indireta, pois é uma defesa contra o processo e não contra o mérito. Realmente, na exceção, eu não estou debatendo o mérito do processo ainda. Estou debatendo ainda apenas questões incidentais, que poderão impactar finalmente no mérito, mas que não impactarão ainda.
Vamos ver os exemplos, né? A melhor coisa é ver aqui quais são as exceções possíveis no processo penal. Fica tudo muito mais claro. O artigo 95 do CPP menciona que poderão ser opostas as seguintes exceções. Quais são elas? Suspeição, também o impedimento, nós veremos aqui, embora não esteja no artigo 95, o impedimento está previsto no artigo 112, separadamente. A suspeição, a incompetência de juízo, a litispendência, a ilegitimidade de parte e a coisa julgada. Vejam. É claro que essas questões, elas impactam, inclusive, direitos fundamentais. Vejam, quando eu falo de suspeição, eu estou alegando aí a parcialidade de um magistrado. Estou, então, protegendo o princípio da imparcialidade judicial. A imparcialidade judicial tem foro constitucional. Não é apenas um dos pilares do Estado Democrático de Direito. A imparcialidade do magistrado, para mim, é o principal dos princípios do processo penal. Porque todos os demais princípios deixarão de ser aplicados por um juiz parcial. Um juiz parcial, ele anula todo o sistema de direitos e garantias fundamentais de uma Constituição. A incompetência de juízo. Um juiz incompetente, nós estamos dizendo aqui que está afetando o princípio do juiz natural. Também tem sede, também tem foro constitucional. Quando eu falo da litispendência e da coisa julgada, eu estou falando de um princípio fundamental do processo penal, que é o ne bis in idem. Uma pessoa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo fato. E quando eu falo em ilegitimidade de parte, eu estou, em última instância, defendendo o princípio do estado de inocência, pelo qual eu sou inocente. E, portanto, sofrer uma ação penal sendo parte ilegítima coloca o meu estado de inocência em risco, coloca o meu estado de inocência em perigo. Vejam, portanto, são questões muito importantes, muito fundamentais, que de alguma maneira prejudicam este procedimento, de tão importantes que elas são, e que devem ser resolvidas incidentalmente na ação penal. Por que eu falo incidentalmente? Porque tem rito próprio. Vocês verão que cada uma dessas exceções possui o seu próprio rito. A intenção do legislador foi não misturar os ritos, não permitir que uma exceção tramite no mesmo bojo do processo criminal, para que essa questão não prejudique o andamento do processo, para que os procedimentos não se confundam, de modo que nós dizíamos, quando o processo ainda era físico, né, em papel, que nós fazíamos a anexação, né? Tramitava em apenso, né, em apenso aos autos principais. Hoje, naturalmente, nós teríamos um procedimento no EPROC, devidamente numerado e que está ali anexado como causa, como causa de interesse para aquele caso específico. Então, eu teria um procedimento só da exceção e um procedimento só do mérito. Mas, uma vez que eu chego ao final de uma decisão no processo da exceção, esse processo da exceção impactará, né, fará a coisa julgada no bojo do processo principal. Sigamos adiante. Como eu disse para vocês, embora o impedimento do magistrado não esteja mencionado aqui no artigo 95, ele vem depois, né? Então, e é muito interessante que não apenas o impedimento do juiz, né? Nós vamos encontrar aqui impedimento do órgão do Ministério Público, dos serventuários, dos funcionários da Justiça, dos peritos, dos intérpretes. Todos eles deverão se abster de atuar no processo se houver incompatibilidade ou impedimento legal. Aqui é uma norma processual penal em branco, né? Nós temos que procurar esse impedimento legal na norma correspondente. Eles deverão declarar nos autos essa incompatibilidade ou impedimento legal e não atuar. Se eles não fizerem isso espontaneamente,
poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para exceção de suspeição. Né? Então, vocês se recordam, eu não estou falando isso aqui porque vocês já sabem, já viram com o professor de processo civil, já viram com o professor de constitucional, né? O impedimento são causas legais expressas previstamente na legislação que proíbem um magistrado ou um serventuário de atuar naquele caso. Então, tipo, os casos clássicos, né? Não poderá atuar, o juiz não poderá atuar em processos do processo do seu cônjuge. Né? Veja, então, impedido, não pode. Causa clara, específica, prevista na legislação. A suspeição, não. A suspeição são causas, são quaisquer causas que levem ao entendimento de que aquele sujeito, naquele caso, pode ser suspeito de parcialidade, e não se autodeclarou suspeito de parcialidade. Uma amizade íntima, uma inimizade capital, né? Um interesse semelhante em uma causa, interesse numa causa semelhante, ou seja, são causas que, embora não estejam previstas expressamente na legislação, de forma taxativa, elas levam o magistrado a uma situação de parcialidade. Né? E aqui nós vamos encontrar essas múltiplas suspeições também dos outros serventuários. Né? O Ministério Público pode ser... nós podemos aí arguir a suspeição do Ministério Público, sem sombra de dúvida, está previsto aqui no artigo 104. Nós podemos arguir a suspeição dos serventuários da Justiça, também está previsto no 105. Jurados. Olha, os jurados, eles são juízes naturais da causa. Juízes naturais. Com muito mais razão. Afinal de contas, a decisão final está nas mãos deles. Não é? Então, claro que nós podemos arguir a suspeição dos jurados, dos magistrados de fato do processo. Quanto à polícia, o artigo 107 do CPP nos traz uma regra diferente. Ele diz assim: não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos autos de inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Algumas pessoas dizem, tá, esse artigo ele parece meio contraditório. Eu não posso opor suspeição à autoridade policial, mas ela deve se declarar suspeita. E se ela não se declara suspeita? Ora, se não se declara suspeita, poderá estar praticando crime de prevaricação ou de abuso de autoridade. Não é mesmo? A depender da situação. Então, embora pareça meio tautológica a afirmação do artigo 107, ela se sustenta nessas leis que eu acabo de mencionar, né? No próprio Código Penal, ao estabelecer a prevaricação, e também na lei de abuso de autoridade. Quando que a exceção deve ser proposta nos autos? Ela deve ser proposta no mesmo prazo da defesa. Qual defesa? A famosa defesa prévia, hoje, conforme está utilizada a terminologia no Código de Processo Penal, a resposta à acusação, que nós mencionávamos aqui na aula passada, quando estudamos a ação penal. Perfeito? Naquele prazo, no mesmo prazo. E se eu não arguir nesse prazo? Vai depender da situação arguida, tá? Algumas questões podem precluir, outras questões podem não precluir. Vai depender do caso concreto, tem que analisar especificamente. Tá? Hoje eu me inclino por dizer assim: sempre que uma exceção ela impacte perante um direito fundamental previsto na Constituição, ela poderá ser arguida a qualquer momento ao grau de jurisdição. Perfeito? Uma vez demonstrado esse impacto. E nem me digam que eu teria que demonstrar um prejuízo para a parte. Porque questões de direito constitucional, elas devem gerar nulidade absoluta sempre. Toda vez que a Constituição for violada, essa nulidade deve ser de ordem absoluta. É diferente de uma nulidade por desrespeito ao Código de Processo Penal
onde eu poderia dizer assim que haveria uma nulidade de ordem relativa, onde eu deveria pelo menos demonstrar um prejuízo para a parte. Perfeito? Como eu mencionei para vocês aqui nessa tabelinha acima, as exceções, a princípio, vejam, tem que analisar o caso concreto, é verdade, mas a princípio elas sempre impactam questões de direito constitucional. Imparcialidade judicial, juiz natural, não punição duas vezes pelo mesmo fato, estado de inocência, são todas questões que estão previstas na Constituição. Então tomemos muito cuidado e estejamos preparados para arguir no momento oportuno a questão que se alega. Ok? Bom, conflito de jurisdição. Eu gostaria de mencionar para vocês aqui o conflito de jurisdição. Vocês já viram também em processo civil, e a regra aqui é basicamente a mesma, que nós estudamos lá, no processo civil. Tá? O artigo 113 nos diz assim: as questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição. O que é o conflito positivo de jurisdição? Básico. Quando duas autoridades judiciárias se consideram igualmente competentes para conhecer de um processo, de um caso criminal. Quando se dá o conflito negativo de jurisdição? Quando duas autoridades judiciárias se consideram ambas incompetentes para conhecer do caso. Então, no primeiro caso, ambos querem julgá-lo. No segundo caso, ambos não querem julgá-lo. Eu utilizei essa palavra querer, ela talvez não seja uma palavra boa. Não é? Entendam que não devem julgar em virtude aí das regras de competência. Então, o artigo 114, ele me diz aqui exatamente o que eu acabei de dizer, né? Quando se opera o conflito negativo ou positivo de jurisdição. A forma de resolver esse conflito é uma forma bastante lógica, né? Bastante lógica. E ela parte do seguinte pressuposto: resolve o conflito o conflito de competência a autoridade judiciária que se coloque em patamar hierárquico de decisão superior ao dos magistrados envolvidos. Então, por exemplo, se o juiz da primeira vara criminal de Florianópolis entra em conflito de jurisdição, positivo ou negativo, com o juiz da segunda vara criminal de Florianópolis, primeiramente eu sei que ambos estão dentro da mesma jurisdição. Ambos estão vinculados à Justiça Estadual Civil. Vejam. Então, o Tribunal de Justiça é o órgão que possui competência hierárquica de revisão das decisões de ambos juízes. Portanto, o conflito será resolvido pelo tribunal, pelo próprio tribunal. O TJ tem jurisdição sobre os dois juízes. Mas nem sempre esses magistrados estarão submetidos à mesma jurisdição. Poderão estar submetidos a jurisdições diferentes. E é aí que a situação fica mais interessante. Então, por exemplo, um juiz estadual e um juiz federal. Peguemos aí um crime de moeda falsa. Né? Surgiu uma controvérsia sobre a potencialidade lesiva da moeda falsificada, de modo que o juiz estadual puxa para sua competência, alegando que se trata de que os elementos dos autos levam ao entendimento de que a falsificação é grosseira e que, portanto, configuraria crime de estelionato. E o magistrado federal entende que a falsificação não é grosseira, que a falsificação
possui potencialidade de lesar o homem médio e que, portanto, deveria ser entendida como crime contra a fé pública, de modo que não configura estelionato, mas sim moeda falsa. Portanto, devendo ser julgado na Justiça Federal. Ou vice-versa, ambos entendendo que não é o caso das suas jurisdições julgarem, porque não se configuram as situações que eu acabei de mencionar, jogando cada um para o outro. Ora, é claro que o TJ de Santa Catarina não pode julgar essa causa porque envolve um juiz federal, e ele não tem jurisdição sobre o juiz federal. Ora, igualmente, não pode o Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidir essa causa, porque esse tribunal não tem jurisdição sobre o juiz estadual. Quem tem jurisdição sobre o Tribunal Regional Federal e sobre o TJ é que deverá decidir. E quem tem essa atribuição é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Veja. Essa mesma situação de conflito positivo ou negativo poderia surgir, inclusive, entre tribunais. Vejam, tribunais superiores. Ou não, ou não. Se a controvérsia é entre o TJ e o TRF, eu já dei a resposta. É o mesmo caminho do conflito de juízes federais e estaduais, STJ. Mas imaginem vocês que tivesse surgido a situação entre a competência do STJ e do Tribunal Superior Militar ou do Tribunal Superior Eleitoral para julgar crimes militares ou crimes eleitorais com o STJ. E aí nós saberíamos que o Supremo Tribunal Federal estaria colocado como instância superior a esses tribunais superiores, de modo que só ele poderia definir o conflito de jurisdições diferentes. Perfeito? Então é uma questão bem de lógica mesmo, e é muito simples de ser resolvida, né? Os próprios magistrados, uma vez que eles verifiquem esse conflito, eles devem tentar resolver a situação ex officio, mas se não tentarem fazê-lo, deverá ser arguida a situação pelas partes interessadas, e geralmente isso acontece. Ok? Outra questão incidental, que acontece com bastante frequência, aliás, difícil o processo penal que isso não aconteça, é a possibilidade da restituição das coisas apreendidas. O próprio nome já diz, né, do que se trata. Tá? Restituição de coisas apreendidas no bojo do processo penal ou do inquérito policial. Vejam, a primeira pergunta que eu faria para vocês, né, aqui no nosso diálogo, bom, se as coisas apreendidas no processo criminal podem ser restituídas, devolvidas ao seu legítimo proprietário, primeiramente, quais são as coisas que se apreendem no processo criminal? Olha, primeiramente se apreendem provas, lato sensu. Provas. Eu coloco aqui provas lato sensu, porque tudo que se apreende no processo criminal serve de prova para ele. Tudo. Nos tópicos 2 eu coloquei os instrumentos do crime e no 3 os produtos do crime. Ora, instrumentos do crime e produtos do crime servem de prova para o processo. É claro que se eu considerar, por exemplo, o cadáver um produto do crime, e realmente é um produto do crime no sentido de que é um resultado do delito, o cadáver é uma prova importante. Claro, eu não vou grampear o cadáver nos autos, então eu mando esse cadáver para o IGP para que ele seja periciado por um expert, né, por um perito, para que ele descreva o que ele vê e eu possa anexar aquele laudo pericial que descreve o que ele viu nos autos. Perfeito? Então, provas são os objetos de apreensão, por excelência, os instrumentos e os produtos do crime. São essas três coisas que se apreendem num processo criminal. Tá? Mas por quê? Por que se devolvem as coisas apreendidas? Né? Qual que é a função da restituição das coisas apreendidas?
resguardar direitos de terceiros e resguardar direitos do réu absolvido. Ora, são muitas as situações onde a coisa apreendida como sendo um instrumento ou um produto do crime, ou uma prova do crime lato sensu, ela pertence a terceiro, uma pessoa que não participou da infração criminal, que teve a sua coisa, o seu bem utilizado por outra pessoa para a prática de uma infração penal. Esse terceiro de boa-fé, ele deve ser resguardado nos seus direitos pelo simples fato de que a nossa Constituição garante, como sendo um direito fundamental, a propriedade privada. Veja, se o meu bem foi utilizado como arma do crime, e esse bem é um bem legal, eu devo restituí-lo, mesmo que ele tenha sido utilizado como arma do crime. Essa é uma situação bastante óbvia, mas também o é para o próprio réu, porque, afinal de contas, o réu, o acusado, o imputado, ele ainda não sofreu um trânsito de uma sentença penal condenatória. E, portanto, até o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele será inocente. Se ele for absolvido, por qualquer motivação, mesmo por falta de provas, mesmo que seja um indúbio pro réu, uma vez absolvido, ele permanece no estado de inocência. Uma absolvição apaga qualquer traço de criminalidade, de modo que crime nunca houve. Ninguém poderá apontar o dedo na rua para alguém e dizer você é um criminoso. Será processado pelo dano moral respectivo, se assim o fizer, porque eu fui absolvido em processo criminal por essa prática de infração. Ninguém poderá me acusar de ser um criminoso, porque a absolvição me mantém no meu estado de inocência e diz crime não existiu. Por qualquer aspecto, porque faltou tipicidade, porque faltou antijuridicidade, porque faltou culpabilidade, porque não tinha prova de nada disso, não interessa. Acontece que a absolvição me mantém no meu estado de inocência. Então eu tenho interesse em me defender para me ver absolvido numa ação penal. E uma vez que eu fui absolvido, um dos efeitos da absolvição é determinar que se restituam ao imputado todos os bens que são da sua propriedade que foram apreendidos no curso do processo. E que se lhe restitua o valor da fiança que ele pagou para permanecer em liberdade provisória. Então, o absolvido não perde nada, mais do que já perdeu. Né? A sua tranquilidade, a sua sanidade, muitas vezes, né? Mas ele não deve perder nada. Se ele foi absolvido, ele deve ter tudo restituído. Fiança, bens, as provas, tudo deve voltar ao seu patrimônio para fazer valer o estado de inocência. Para fazer valer. Não é? Então, essa é a função. Oportunidade da restituição. Quando se faz uma restituição? Quando? Aqui é muito interessante porque o artigo 118 do CPP nos diz que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Então, a primeira parte aqui, ela dá a entender que a restituição das coisas apreendidas só poderia ser operada depois do trânsito em julgado da sentença final. Mas não é verdadeiro isso. Porque nós temos aqui como última cláusula do artigo 118 que elas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Então, vejam, coisas que já foram periciadas e que já constam dos autos como documento, elas não interessam mais ao processo. Imaginem vocês uma arma legal, comprada legalmente e portada legalmente, que foi utilizada por um terceiro para matar alguém ou para cometer um crime de roubo. Se essa arma é legal,
e foi utilizada por terceiro, né, por outra pessoa para a prática do delito, o seu proprietário de boa-fé deve restituí-la. Não há motivo para que ele perca essa arma. Se essa arma já foi periciada nos autos, portanto, eu já tenho um laudo pericial comprobatório da sua potencialidade lesiva anexada nos autos, por que eu vou manter essa arma apreendida? Não tem motivo. Então, a jurisprudência brasileira entende que, em regra, né, os bens periciados, eles podem ser devolvidos aos seus legítimos proprietários porque eles não interessam mais ao processo. O que interessa para o processo agora não é mais o bem em si, fisicamente, mas o laudo pericial juntado aos autos e que descreve aquela coisa. Então, é muito comum que no curso da ação penal nós façamos um pedido de restituição de coisas apreendidas. Esse pedido, geralmente, o réu primeiro se defende e, ao final, sendo absolvido, ele solicita a restituição do bem. Geralmente, o proprietário, o terceiro de boa-fé, que teve o seu bem utilizado, já solicita no curso da ação penal. Está precisando, quero de volta. Veja. Então, aqui os momentos eles são bastante díspares e dependerão muito aí da pessoa que solicita. Tá? Portanto, a qualquer momento, durante o curso da ação penal ou fim da ação penal, vocês poderão ingressar com incidente de restituição de coisas apreendidas. Tá? Lembrando que o artigo 119, as coisas a que se refere o atual artigo 91 do Código Penal não podem ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou ao terceiro de boa-fé. Que coisas são essas que estão previstas no 91? Eu já até mencionei isso aqui agora, né? São exatamente os instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Não é? Ou, nos termos do 2, né, ressalvado o direito do lesado de terceiro de boa-fé. Eu acabei de mencionar o caso da arma. A arma de fogo legal, que pertence a terceiro de boa-fé, totalmente legalizada e que deve ser restituída ao seu legítimo proprietário. Agora vejam que interessante é esse inciso A. Instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, devem ser perdidas para a União. Aqui eu menciono sempre o caso do contrabando. O caso do contrabando é muito legal aqui para exemplificar. O sujeito vai de automóvel até Foz do Iguaçu e enche o seu carro com mercadorias descaminhadas ou contrabandeadas e ingressa no território nacional portando aqueles bens. E aí vocês diriam para mim o seguinte: o carro constitui instrumento do crime ou não constitui? O entendimento da nossa jurisprudência é que o carro, nessa situação que eu acabei de mencionar, configura um instrumento impróprio da infração. Impróprio. E que poderá ser restituído para o seu legítimo proprietário, de modo que não será perdido para a União como instrumento do crime. Agora, se este carro foi modificado de modo em que foi inserido fundos falsos para portar mercadoria contrabandeada ou armas ou drogas, este carro transformado, ele se torna um instrumento próprio do crime. Vejam, um instrumento direcionado do crime. O carro, quando ele sofre esse tipo de alteração, com inserção de fundos falsos, para o contrabando, o tráfico de armas ou de drogas, então aí ele deve ser perdido em favor da União. Porque ele constitui, veja, coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito em si.
Então surgirá a seguinte situação. Eu pedi o carro da minha mãe emprestado. Levei esse carro a uma oficina e criei fundos falsos nesse carro da minha mãe sem que ela soubesse. E o utilizei para traficar drogas ou para o contrabando de mercadorias do Paraguai. Desde que ela não tenha conhecimento desse fato, ela é terceiro de boa-fé. E embora o automóvel tenha sido transformado em instrumento próprio do crime, ou seja, coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito, mesmo assim ele deverá ser devolvido para a sua legítima proprietária. Percebem? Então ela tem legitimidade para solicitar essa devolução. Quem tem competência para restituir coisas apreendidas? Essa resposta está dada no artigo 120 do Código de Processo Penal. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Então, aqui nós temos uma situação complexa. Vejam. Primeiramente, porque, embora o artigo 120 preveja que a autoridade policial pode restituir coisas apreendidas, é muito incomum que o faça. Eu, particularmente, nunca vi a autoridade policial restituir coisas apreendidas para investigados ou terceiros de boa-fé, a não ser em pequenas situações de furto, produto do crime, por exemplo, a televisão furtada, né? A televisão foi roubada, a própria polícia vai e entrega. Tá? A não ser situações muito banais como essa, claro, aqui eu estou narrando situações diferentes, né? O produto do crime, porque ali foi a coisa furtada da vítima, a bicicleta da vítima, o automóvel da vítima, a televisão da vítima. É claro que o delegado de polícia devolve aquele bem. Agora, evidentemente, se a vítima não estiver identificada ou o próprio restituinte for o investigado, o delegado é muito incomum que o faça, né? Não fará. E aí o sujeito tem que recorrer ao juiz. Perfeito? E, seja juiz ou seja delegado, para restituir uma coisa apreendida, ele deve respeitar a cláusula final do artigo 120, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Ora, nós estamos falando aqui de direito de propriedade. E já vimos agora há pouco que a própria lei civil delimita as provas do direito de propriedade muitas vezes. Se a própria lei civil delimitou qual é o elemento de prova que demonstra a propriedade de um bem, eu preciso, evidentemente, respeitar o que a lei civil determina. Por exemplo, o caso do automóvel. Só é proprietário do automóvel aquele que possui o seu registro no Detran. Ah, não, mas eu trouxe aqui umas testemunhas que provam que eu sou o proprietário do automóvel. O juiz não vai devolver. Porque prova da propriedade de um automóvel não se faz com testemunhas. Prova da propriedade de um automóvel se faz com o registro competente no Detran. Com o documento de propriedade expedido pela autoridade de trânsito competente. O juiz não vai devolver, não vai determinar. Tanto é assim que vejam o que diz o parágrafo 1º do 120. Se for duvidoso o direito de propriedade, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Olha, você pediu a restituição, mas não provou. Então eu vou te dar 5 dias para você juntar essa prova aqui nos autos. Tá bom? Se você juntou nesse prazo, beleza, o juiz criminal pode decidir o incidente.
Agora, surgirão situações onde não fica provado dos autos de processo criminal essa propriedade. Então, nós passaríamos aqui para o parágrafo 2º. O incidente autuar-se-á também apartado e só a autoridade judicial o resolverá se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar. Aliás, eu estava me referindo a outra situação. Aqui é o terceiro de boa-fé, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante. Aqui é a situação em que o terceiro de boa-fé realiza o pedido. Tá? É aqui, na verdade, que eu queria mencionar, o caso da dúvida. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, aqui a controvérsia aparece. Veja, aqui surgiu uma dúvida que o juiz criminal reputa fundada e séria, de modo que ele não tem competência para julgar a causa. Aí, nesse caso, o juiz remete as partes para o juízo civil, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. Veja, pode surgir a situação onde não fica claro para o juiz criminal quem é o dono, o legítimo proprietário da coisa. E aí ele vai dizer, olha, eu sou juiz criminal, eu tenho competência para julgar infrações penais, eu não tenho competência para determinar a propriedade. Então procurem o juízo civil, definam de quem é a propriedade, para que nós possamos, enfim, resolver o problema do incidente de restituição de coisas apreendidas. Vejam. Portanto, são situações muito diferentes. Aquela situação que eu mencionei para vocês, né, agora há pouco, inclusive, eu vivenciei na vida prática. Né? Eu fui advogado num caso de sequestro, de extorsão mediante sequestro, onde o meu constituinte, o sujeito que eu defendi, ele tinha emprestado as armas do crime. Eram todas armas de grosso calibre, inclusive. Mas eram armas todas registradas, compradas no mercado legal, registradas no nome dele. Era um pequeno arsenal. E ele emprestou para o cunhado, para uma outra finalidade. E o cunhado utilizou para a realização de uma extorsão mediante sequestro. Todos foram presos, como não poderia ser diferente, né? Inclusive o meu cliente. Todos foram denunciados pelo Ministério Público, e o meu cliente foi o único nesse caso que foi absolvido. E ao ser absolvido, naturalmente, nós solicitamos a restituição do arsenal das armas, né? E o juiz determinou que se restituísse ao sujeito. Né? Propriedade comprovada através dos certificados respectivos. Ele já tinha sido absolvido, ficado demonstrado que ele não havia praticado a infração penal, não tinha conhecimento da finalidade que as armas teriam, portanto, se restituiu a esse sujeito definitivamente o porte daquelas armas. Perfeito? Bom, se não for o caso de restituição, aí sim, né, haverá avaliação e venda dos bens em leilão público, né, após a decretação da perda, segundo o regime do sequestro. É o que define aí o artigo 122 do CPP. Né? Aqui é a perda definitiva do bem. A coisa também pode acabar sendo abandonada, não é incomum que isso aconteça. E aí, nesse caso de abandono, se em 90 dias ninguém reclamar a coisa, né, aí os objetos apreendidos eles serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Tá? Se forem instrumentos do crime, o artigo 124 determina que os instrumentos do crime cuja perda em favor da União for decretada e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no 100 do Código Penal, serão inutilizados, destruídos ou recolhidos ao museu criminal, se houver interesse na sua conservação. Aqui, instrumentos do crime, não produtos do crime, tá? Os instrumentos, por exemplo, as armas, né?
Então, uma arma lá pode ser simplesmente destruída, ou se ela tiver interesse histórico, ela pode ser recolhida ao Museu Criminal. Obras de arte, claro, não serão destruídas, obviamente, muito pelo contrário, né? Elas têm valor econômico, cultural e artístico, portanto, o artigo 124A, que inclusive foi inserido no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime de 2019, determina que elas serão perdidas, né? Tanto as obras de arte como os bens de relevante valor cultural ou artístico, né? Serão perdidas para a União e serão destinadas a museus públicos se o crime não tiver vítima determinada, claro. Se o crime tiver vítima determinada, essa obra de arte deverá voltar, retornar ao seu legítimo proprietário. Também nós podemos falar aqui sobre o destino dos produtos do crime, né? E aqui eu tenho toda uma regulamentação no 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício, a requerimento do interessado, ou do MP, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Como nós vimos, não são os instrumentos do crime, não as armas utilizadas, essas serão destruídas, né? Do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou terceiro de boa-fé. Evidente. A finalidade da apreensão de bens no processo penal, em primeiro lugar, é o pagamento, é a restituição do dano sofrido pela vítima. Uma vez que eu restituí o dano sofrido pela vítima, então eu utilizarei aquilo que sobra para o recolhimento a fundos do Estado, como o fundo penitenciário, né, para o pagamento da pena de multa, pena criminal, para outras finalidades. Mas enquanto isso não acontecer, a vítima é que tem prioridade. Artigo 133A. O juiz poderá, e essa também é uma novidade do Código do pacote anticrime, muito interessante, o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida securatória, pelos órgãos de segurança pública previstos no 144 da Constituição, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia para o desempenho de suas atividades. Isso já está acontecendo intensamente no Brasil, de modo que principalmente os automóveis que vêm sendo apreendidos em processos criminais e que estão sendo decretado perdimento para a União, eles já estão sendo utilizados pelos órgãos de segurança pública para a consecução das suas próprias finalidades. Tá? Antes de 2019, essa possibilidade não existia, não estava dada na nossa legislação. Agora nós temos essa possibilidade e nós podemos ter aí esse direcionamento do bem. Eu tenho aqui com vocês ainda o incidente de falsidade documental e outros também, né, um incidente depois de insanidade mental e outras questões aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula, já são 19 horas e 56 minutos, então eu paro aqui o compartilhamento da tela e fico à disposição para que vocês possam retirar aí as suas dúvidas que porventura tenham surgido durante a nossa exposição. Sem dúvidas hoje? Tudo certo, professor. Que bom, que bom. Então eu agradeço a presença de vocês, desejo uma excelente noite e os aguardo no nosso próximo encontro. Muito obrigado. Até breve, boa noite. Até breve. Boa noite a todas e a todos. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço.